Bem-vindos a mais um episódio do Entre Mundos Podcast. Eu sou Tamiris Braz. Eu sou Angélica Oliveira. E juntas criamos um espaço para quem pensa fora da caixinha, para quem gosta de questionar. Para quem busca expandir a consciência e explorar o que existe entre o visível e o invisível. Hoje, o nosso programa está recebendo aqui o pastor Marcos Inácio. Ele tem 30 anos de vida pastoral, formado em História, em Teologia, um vasto currículo, e vai contribuir com a gente para trazer conhecimento e dar luz a todas as possíveis dúvidas que surjam na cabecinha de vocês. E hoje, continuando sobre o tema despertar espiritual, nós vamos trazer alguns temas polêmicos também, mas vamos falar agora sobre o que é o despertar espiritual na visão cristã. Pastor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, seja bem-vindo. E queremos saber como funciona esse despertar da consciência, como é visto isso dentro da religião cristã e como isso pode acontecer. É um momento específico? Pode se dar de várias formas diferentes? Explica um pouquinho para a gente sua visão sobre isso. Uma alegria a gente estar aqui, compartilhando aí essa temática tão importante, né? Despertamento espiritual. Bem, numa visão teológica, bíblica, podemos definir de forma bem prática o despertamento espiritual na vida do ser humano como a vida de Deus reinando na vida do ser humano. Ou seja, o ser humano vivendo a vida de Deus de forma plena no seu dia a dia. Então, de forma objetiva, de forma prática, a pessoa que vive a vida de Deus na sua vida, ela está vivendo esse despertamento espiritual. É claro que isto vem de uma experiência profunda de fé em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, através da revelação bíblica. Bem, nós que ensinamos o Evangelho, nós que propagamos a doutrina cristã, nós entendemos que há um Deus criador, né? Nós entendemos que há um Deus criador, e esse Deus criador, ele criou os céus, a terra, os mares, tudo que há neles. E esse Deus criador, ele se revela, né? Ele se revela diretamente para a humanidade através das Sagradas Escrituras. E se revela em Cristo Jesus, o Senhor. Então, o que nós entendemos sobre a questão? Diante de uma visão bíblica, diante da revelação bíblica, diante da revelação desse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que Ele nos criou. Ele criou o primeiro homem e criou a primeira mulher. O primeiro homem chamado Adão e a mulher Eva. E fomos criados seres pactuais, ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou para nos relacionarmos com Ele e relacionarmos uns com os outros. Então, no início, logo no início da criação, Deus fez um teste com esse primeiro homem, Adão e Eva. Por quê? Porque Deus, ele não nos criou seres robóticos, mas Deus, quando nos criou com liberdade de escolha. Por quê? Porque Deus queria se relacionar conosco, mas não por imposição, não por força, mas Ele queria que nós tivéssemos um relacionamento com Ele por voluntariedade. Então, Ele fez um teste, né? Ele fez um teste no jardim. Ele falou para o homem e para a mulher: olha, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. Então,
ali Deus faz um teste com eles. E nós vamos aprender dentro da revelação bíblica que nesse período da formação dos céus, da terra, desse mundo visível que nós chamamos de universo, né? O que nós vemos, o que nós não vemos. Nesse tempo houve também uma rebelião de anjos. E nós vamos aprender na revelação bíblica que a terça parte dos anjos se rebelaram contra Deus sob o comando de um querubim. Querubim é uma classe de anjos. Na revelação bíblica, nós temos 4 tipos de classes de anjos: serafins, querubins, arcanjos e anjos eleitos. Então, uma dessas classes de anjos, da classe dos querubins, o seu principal anjo, ele achou que poderia ser igual a Deus, e aí houve uma rebelião no céu, eles foram expulsos do céu e vieram para essas regiões celestiais, que é esse céu acima da terra, que nós habitamos aqui nesse planeta, na Terra. A Bíblia chama esse céu que nós olhamos de regiões celestiais. Então, eles vieram habitar nessas regiões celestiais. A partir daí, por permissão de Deus, por haver um propósito de Deus em todas as coisas, Deus permite que esse anjo rebelde, ele tome as faculdades mentais de um animal chamado serpente, e ele fala pela serpente à mulher. E ele vai até a mulher e ele pergunta para a mulher: certo que vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim? E a mulher então fala para ele: olha, nós podemos comer de todos os frutos, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que nós comermos dela, certamente nós vamos morrer. E esse anjo, então, ele questiona: não, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E aquilo despertou a curiosidade de Eva. E ela olhou para o fruto e viu que era agradável. E o que ela fez? Ela esqueceu da ordem do Criador. E ela foi, tomou do fruto, comeu e deu a Adão. Adão comeu. E quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus e cozeram para si folhas de figueira. Taparam a sua vergonha. E ali vocês vão lendo a Escritura, o livro de Gênesis, logo no capítulo 1, vocês vão ver que Deus, após criar o homem e a mulher, Deus tinha um relacionamento com eles, Deus vinha na viração do dia, tinha comunhão com eles. E quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que eles percebem que alguma coisa aconteceu com eles, sentiram vergonha, sentiram medo. Eles não tinham vergonha, eles não tinham medo. Né? Então, eles... É como se eles não vivessem na dualidade. Exatamente, é isso aí. Aí eles se refugiaram, eles correram quando ouviram a voz de Deus. E é aí que Deus questiona eles, certo? Poxa, vocês porventura comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? E aí a mulher fala para Deus, olha, o homem fala para Deus, né, Adão? Olha, a mulher que me deste, me deu e eu comi. E a mulher fala: a serpente me induziu e eu comi. E aí Deus entra. É interessante essa questão, o agir de Deus em relação a essa problemática, porque ali está uma problemática. Eu sempre questionei e tive dúvidas em relação especificamente essa história, não só essa, né? Algumas outras também, mas essa história em nenhum momento ela é tida como ao pé da letra ou seria uma analogia? Não, nós entendemos que isso é literal mesmo, né? Observem que dentro desse teste que Deus fez com a mulher e com o homem, a gente entende que não é o fruto que causou o problema, a atitude Da desobediência. da desobediência.
Entendeu? Você lendo o texto com bastante atenção, você vai ver que quando ela tomou do fruto e ela comeu do fruto, a atitude, ela percebeu, né? Eles perceberam que alguma coisa anormal aconteceu. Eles estavam nus, eles sentiram vergonha, eles sentiram medo. Ali entra o que nós chamamos de pecado. Ali aconteceu a queda do ser humano. E todos nós fomos criados em Adão e Eva, toda a raça humana. E daí que nós herdamos a queda. A queda, o pecado, ele nos afastou do Criador. Entendeu? Nos distanciou de Deus. Ou seja, nós saímos debaixo da proteção do Criador, nós deixamos de dar ouvidos à voz do Criador e nós demos ouvidos à voz de um rebelde, de um anjo rebelde. A partir dali, nós passamos a viver enganados sob o domínio de um anjo rebelde e toda a raça humana herdou essa maldição do pecado. Então, completando para vocês o raciocínio... O mundo jaz do maligno, sim, algo nesse sentido. Sim, sim. Aí, então, está dentro dessa revelação bíblica. Foi após... Foi após. Foi a partir dessa queda. A partir dessa queda, o homem saiu debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. A Bíblia vai falar que tudo que Deus criou, Gênesis 1:31, era bom. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não iríamos morrer. Nós éramos bons, perfeitos. Nós herdamos alguns dos atributos de Deus, imagem e semelhança de Deus, né? Fomos criados com emoções, fomos criados dotados de liberdade, inteligência, sabedoria, etc. Certo? Então, imagem e semelhança de Deus, né? Mas a partir daí, o homem ele passou a viver sobre uma influência maligna, porque ele deu ouvidos à voz desse anjo rebelde. E a partir daí, aí entra o que você falou, o mundo jaz no maligno. É uma frase lá de 1 João, capítulo 5, versículo 19. Né? O apóstolo João ele fala que o mundo jaz no maligno, entendeu? Tem essa influência negativa, essa influência maléfica sobre o mundo, né? Sobre a raça, entendeu? Mas, quando Deus vai, então, mostrar para o homem, para a mulher, as consequências dessa queda, Deus também mostra o quê? Não só as consequências, mas Deus mostra uma solução. Deus mostra uma redenção, entendeu? Porque a partir dali, segundo a Escritura Sagrada, a teologia bíblica, nós passamos a viver como mortos espirituais referente ao Criador. Então, na verdade, todo ser humano, ele nasce num sono espiritual referente ao Deus Criador. Ele nasce como que se houvesse uma cegueira espiritual referente ao Deus Criador. Ele não consegue discernir o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a providência de Deus, as riquezas de Deus para a sua vida. Ele está cego espiritualmente. Então, o senhor acredita que é nesse ponto aí que entra a necessidade desse despertar? Como se fosse retornar para a exatamente, exatamente. Então, no princípio, eu dei uma resposta prática, mas agora eu tive que ir lá no início da criação, falar um pouquinho, porque aqui é bem abreviada a questão da queda, né? Para que vocês possam entender, e quem nos ouve possa entender, que nós herdamos as consequências da queda em Adão e Eva, herdamos o pecado, porque nós fomos criados em Adão e Eva, correto? E a partir daí, diante do Deus Criador, nós estamos como mortos espirituais. Vivemos um sono, como num sono profundo, referente às coisas de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que antes da conversão ao cristianismo, ao Deus eterno, ao Salvador, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Entendeu? Então, eu acredito que temos um ponto pacificado
que nós temos uma herança hereditária. Herança hereditária. É uma boa. Acredito que muitas denominações acreditam nessa herança, até fora de contexto religioso, acredita-se, óbvio que a gente está falando da espiritualidade, né? Sim. Existe essa herança hereditária. Nós herdamos, é uma herança em Agora, Adão e Eva, uma herança, por incrível que pareça, maldita, né? Um questionamento que eu acredito que é porque a gente está falando não para pessoas que já possuem fé, que já a gente está tentando Levar uma alcançar clareza, né, para pessoas exatamente que não conhecem muito sobre a religião. que possuem dúvidas assim como eu e outras pessoas. Exatamente. Uma dúvida que eu compartilho em diversas conversas que eu tenho Deus é onipresente, Deus é onipotente. Sim. Se nós fomos criados por Deus, se Deus nos criou logo, ele já sabia. Será que não era a intenção dele? Porque, assim, para mim, eu entro num questionamento de que por conta de um erro de uma pessoa, a gente veio a mudar a história da humanidade, né? O curso da história. Sim. Mas eu acredito que talvez tudo isso já fosse premeditado por Até Deus. porque não tem outra opção. Porque, assim, e se Adão e Eva não pecassem? Ia ficar para sempre ali, só os dois? E Não faz muito não faz sentido, sentido. entendeu? Tudo teria que acontecer para que a gente com a chegasse aqui lógica. hoje, né? Sim. Então, veja bem, nós entendemos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Na eternidade, antes de haver mundo, esse mundo visível, invisível, esse universo que nós vivemos, na eternidade Deus já projetou a nossa história, né? Tanto que a Bíblia fala sobre a provisão de Deus referente às consequências do pecado, que é a promessa do Redentor da humanidade, que é o Messias, o Salvador. A Bíblia vai falar, o apóstolo Paulo, nos seus escritos, vai falar que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus nos criar, ele já viu todas as possibilidades, ele já viu que nós iríamos pecar, que nós iríamos herdar o pecado, e ele já proveu em sua soberania uma solução, uma redenção, entendeu? Tanto que no jardim, quando Deus vai mostrar as consequências para o primeiro homem e para a primeira mulher, ele vai, após ele falar as consequências, ele anuncia o quê? Da tua semente, da semente da mulher, virá o descendente, que o quê? Me esgararia a cabeça da serpente, e ela lhe feriria o calcanhar. Que descendente é esse que feriu a cabeça da serpente? Jesus Cristo, né? E ele feriu o calcanhar, significa os sofrimentos, né, que nosso Senhor Jesus passou. Então, veja bem, a partir dali, Deus prometeu uma redenção para o ser humano, para que ele saísse desse sono espiritual, para que ele pudesse ser libertado espiritualmente dessa morte espiritual, dessa perda da comunhão dele com o Criador. Que para que abrisse caminho também para que Jesus viesse, né, através da descendência de Eva. Exatamente. Então, o que Deus faz? Aí tem todo um processo. Por isso que tem toda uma história. Entendeu? Então, nós vamos ver mais na frente que Deus vai chamar quem? Abraão, em Ur dos Caldeus. Deus se revela a Abraão e fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação, e em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E aí que vocês vão ver que em Abraão, Deus de Abraão vem o seu filho Isaque, Jacó, os seus 12 filhos, 12 patriarcas, e a formação da nação de Israel, né? O Messias vem da nação de Israel, certo? Jesus Cristo. Então Deus levanta uma nação, correto? Se revela a essa nação, promete para essa nação que enviaria um redentor para a humanidade e que no tempo certo, na plenitude dos tempos, esse redentor nasceria de uma mulher,
Entenderam? Então, quando Jesus chega, né, e ele aparece em cena em Israel, nós vamos ver que o apóstolo Paulo escrevendo, ele fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, né? Então, Jesus Cristo é o descendente da mulher. Ele veio para nos reconciliar de volta com Deus. Por isso que quando você vê o ministério terreno de nosso Senhor Jesus, ele começa chamando as multidões, chamando as pessoas, anunciando o quê? É chegado o reino de Deus. Só que esse reino não é um reino militarizado, não é um reino visível, é um reino primeiramente interior, no espírito. O apóstolo Paulo ele vai falar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito Santo. Então Jesus ele começa anunciando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Você vai ver que em todo o Antigo Testamento, a nação de Israel, aí entraria uma explicação muito mais abrangente, que eu não teria tempo para me explicar aqui para vocês, que é a descendência de Abraão foi para o Egito, do Egito Deus prometeu libertá-los, Deus usou a Moisés, e Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra ali em promessa à sua descendência. Eles voltaram, entraram na terra prometida. Deus mostra todas as formas como seria o culto, os sacrifícios de animais, porque a vida da carne está no sangue. Então Deus deu o sangue para fazer expiação dos pecados, né? Então todo o cerimonial do Antigo Testamento tinha os sacrifícios dos animais. Esses sacrifícios desses animais apontavam para Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Então, claro que nessa questão, essa história é uma história mais abrangente, que exige assim, mais tempo para mostrar com mais detalhe todo esse processo da redenção de Deus. Então, se o senhor pudesse resumir, falar de forma resumida sobre o despertar da consciência, de que forma o senhor resumiria isso? Isso, exatamente. Então, na proposta de Deus, no plano de redenção de Deus, ele cria essa nação de Israel, através dessa nação vem o Messias, correto? E é através do Messias que nós, então, crendo nele, pela fé, obedecendo aos mandamentos dele, nós então vamos experimentar o reino de Deus na nossa vida. Nós vamos ser libertados dessa morte espiritual, desse sono espiritual, dessa escuridão espiritual, e os nossos olhos espirituais vão ser abertos. Porque nós vamos ter a promessa de Deus, que é o derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que crê nessa redenção em Cristo Jesus. Então, veja que coisa maravilhosa. Você, crendo nessa redenção em Cristo pela fé, mediante as Escrituras Sagradas, Deus é o Deus que te conhece. Ele vê quando você crê. Ele vê quando você de coração, você se entrega para Ele de coração. Você, então, é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre o ser humano que crê. E é o Espírito Santo, gente, quem nos regenera. É o Espírito Santo quem nos liberta dessa morte espiritual, dessa escuridão espiritual, desse sono espiritual. E é o Espírito Santo quem nos renasce por uma nova vida, um novo despertar, um avivar espiritual no ser humano. Tanto que a palavra grega despertar também significa ressurreição espiritual. Então, na verdade, quando a gente olha para essa redenção em Cristo, crê nessa redenção em Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre nós, a vida de Deus vem sobre nós e nos renasce. Temos um novo nascimento, mas não um novo nascimento do ventre materno.
um nascimento espiritual, o nascimento da nossa alma, ou espírito, né? Nós entendemos que nós, seres humanos, somos um ser uno, mas que temos duas naturezas. A natureza material, o corpo, que Deus criou do pó da terra. E a nossa alma ou espírito. Nós entendemos que alma ou espírito são palavras sinônimas usadas na Bíblia intercambialmente. Então, entendemos que nós somos um ser dicotomista, né? Alma e espírito é uma só, é a nossa parte material. E essa parte imaterial nossa, na verdade, nós não somos um ser que temos um corpo, nós não somos um ser que temos uma alma num corpo, não. Nós somos uma alma que temos um corpo, entenderam? Então, o Espírito Santo desce sobre nós e entra dentro da nossa alma, do nosso coração, que é a sede das nossas emoções, e ele vivifica esse nosso espírito que está morto em delitos e pecados, essa nossa alma que está morta em delitos e pecados. É o maior milagre. A gente fala isso na Bíblia, o milagre do novo nascimento, o despertar, o avivar para Deus. Tanto que a Bíblia usa o termo o novo nascimento espiritual, né? Tem um episódio de um mestre da lei judaica chamado Nicodemos, está registrado lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele viu que o Senhor Jesus só podia ser um mestre vindo da parte de Deus pelos milagres que ele realizava. E ele vai ter com Jesus, né? E Jesus fala para ele: olha, Nicodemos, o que importa é você nascer da água e do Espírito, porque se alguém não nascer do Espírito, não pode ver o reino dos céus. E Nicodemos ficou sem entender, mas como que pode um homem nascer do ventre da sua mulher de novo? E Jesus repete para ele: não, importa-vos nascer da água e do Espírito. Né? Ele não estava falando de um novo nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, né? Que o ser humano experimenta, entendeu? Quando ele entende esse amor de Deus, essa redenção que há em Cristo Jesus, e se volta de coração para esse Redentor. Aí é o que o Senhor Jesus mesmo fala, referente a essa questão: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você vai vendo várias passagens, Deus convidando o homem, Deus chamando o homem para o homem desfrutar dessa riqueza, porque, na verdade, gente, não é uma religião que nos transforma numa nova criatura, que traz realmente um despertamento verdadeiro para o ser humano. Na verdade, é o próprio Deus que vem em busca desse homem através do seu Filho amado, o Senhor Jesus, entendeu? Esse Deus que corre em busca desse homem que virou as costas para Deus e novamente busca essa reconciliação com esse homem para que ele desfrute desse milagre, dessa transformação, entendeu? Então, esse avivamento, a partir daí, ele é instantâneo, porque no ato dessa decisão, dessa conscientização do ser humano, que quando ele crê nesse amor de Deus, ele tem a visitação de Deus e o derramar do Espírito Santo na vida dele, que regenera ele, e a partir daí ele vive esse processo de despertamento, que é a vida de santidade, que é a vida de oração, que é a vida de adoração ao Deus Criador. Então ele vive essa nova vida, ele vive esse despertar, esse avivar. Pastor, voltando um pouquinho ali em Gênesis, eu tenho uma dúvida, e eu acredito que seja a dúvida de muita gente também.
Aham. A Bíblia, obviamente, é um livro muito resumido. Não teria como explicar toda a história de todo o tempo em um único livro. Sim. Então, tem muita coisa que não foi dita porque realmente não teria como falar sobre tudo. E uma dúvida que eu tenho é a seguinte: quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos ali do paraíso, eles Aham. foram jogados na terra, vamos dizer assim. Certo. E aí, teoricamente, a Bíblia nos leva a entender que eles foram os primeiros homens a serem criados. Mas quando eles são jogados aqui na Terra, então só tinham os dois. E aí eles tiveram filhos. E como seguiu essa descendência, sendo que só tinham eles e os filhos? Eles tiveram filhos entre eles? O senhor consegue explicar isso um pouco? Que eu acho que é uma dúvida grande de muitas Sim, pessoas. sim. Então, nós vamos entender que quando Deus criou Adão e Eva, é, Deus falou para eles o quê? Crescei e multiplicai-vos, né? E dominai sobre todas as coisas, né? Então, Deus deu essa prerrogativa para o homem para que ele, nesse planeta que Deus cria ele, que é a Terra, né? Deus deu essa prerrogativa de o homem multiplicar. E aí entra aí a pergunta que você fez. Então, no início, havia realmente a permissão de Deus, estava dentro do propósito de Deus que os irmãos se casassem entre si e fizesse assim a descendência, né? A continuidade da raça. Algumas pessoas falam, mas Adão teve 2 filhos, né? Caim e Abel. Caim matou Abel. E agora? Como é que a raça descendeu? Mas você vai ver que mais na frente a Bíblia vai falar que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Eles tiveram muitos filhos e filhas, entendeu? Que se multiplicaram em toda a terra, expandindo a raça humana, correto? Tanto que Abraão, quando ele é chamado em Ur dos Caldeus, a esposa dele, Sara, era co-irmã dele, entendeu? O Isaac, quando casou com Rebeca, casou com uma prima, entenderam? Então, é claro que depois a raça foi expandindo e aí já não houve mais essa necessidade, entenderam? Pastor, eu acredito que seja uma dúvida comum também. Quais são as diferenças entre as denominações? Tal como a congregacional, do senhor Aham. temos outras também. O senhor saberia, obviamente que sabe, o senhor poderia compartilhar o seu conhecimento com a gente? Bem, nós entendemos que a partir da, da redenção em Cristo Jesus, na cruz, né? Onde a partir daí toda a humanidade agora é convidada a desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Então, Deus, que levantou no Antigo Testamento a nação de Israel para que viesse o Messias, agora Deus levanta um novo povo, a igreja, certo? Para que através da igreja o evangelho seja anunciado a todos os povos, a todas as nações. Esse é o propósito de Deus, que o evangelho de Deus seja anunciado a todos os povos, a todas as nações, porque Deus quer salvar a todos, né? Então, a partir daí, Deus funda a igreja em Jerusalém. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, é derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os demais discípulos. A princípio, 120 discípulos. A partir dali, é inaugurada a igreja. E daqueles discípulos, eles começam a pregar o evangelho e vão formando pequenas comunidades, pequenas igrejas. Certo? A palavra igreja significa, no grego, para o português, eclésia, os chamados para fora. Né? Então, Deus chama, né, o ser humano que está lá naquela escuridão, Deus chama ele para fora, Deus chama ele para a luz, Deus chama ele para a vida. Né? Então, igreja é eclésia, os chamados para fora, para desfrutar das riquezas de Deus e para anunciar o amor de Deus. Então, a partir dali, as igrejas se multiplicam. Nos 3 primeiros séculos, a igreja ela cresceu muito nas casas, mas ela cresceu debaixo de muita perseguição do Império Romano
e também dos próprios judeus, porque os primeiros cristãos anunciavam que havia um novo rei, o rei Jesus, e era como uma traição para os imperadores de Roma. Então, houve uma perseguição muito cruel, e eles resistiram, muitos foram martirizados, mas não negaram a fé diante da riqueza da fé, das promessas de vida eterna, dessa riqueza de viver a vida de Deus em suas vidas, correto? A partir do século III, com a conversão do imperador Constantino, então houve o Edito de Tolerância, onde ele deu liberdade religiosa no Império Romano. A partir dali, o cristianismo ele não foi mais perseguido como era. E a Igreja de Roma, ela se tornou uma igreja muito poderosa, onde os bispos passaram a ter a primazia. E a partir do século IV, o imperador Teodócio, né, ele oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. A partir dali, gradativamente, o bispo de Roma, então, ele começou a ter a primazia sobre as demais igrejas. E é daí que nasce o catolicismo romano, entendeu? É daí que nós vamos ver aí, segundo a literatura cristã, literatura da história da igreja. Primeiro Papa começou o primeiro nome dos bispos de Roma que se intitularam Papa, né, no século V, entenderam? E o fato é que essa igreja de Roma, ela tomou a primazia das demais igrejas. Mas foram implementados nessa igreja de Roma, que é a Igreja Católica Romana, muitos dogmas que não estão nas Escrituras Sagradas, como a intercessão dos santos, as imagens, etc. A primazia do Papa como o cabeça da igreja. Então, a partir daí, a igreja, no período da Idade Média, ela se enriqueceu muito. Apareceu a venda das indulgências já aí no século XIV. Isso se tornou muito forte. A igreja romana, ela oferecia, né, o perdão dos pecados através das indulgências, ela adquiriu muitas propriedades, muitas riquezas. Então, havia uma urgência de uma renovação na igreja. Havia uma urgência de que essa igreja ela voltasse às origens dela, ela fosse renovada, ela fosse restaurada com os princípios da Bíblia. E é aí que vem os reformadores, é aí que vem Martim Lutero, é aí que acontece a reforma protestante do século XVI. E a partir dessa reforma protestante do século XVI, então há o rompimento dos que nós chamamos protestantes ou reformados, e com a igreja romana. E a partir daí começa a aparecer as denominações, né? A partir daí aparece o anglicanismo, que é a igreja da Inglaterra. Houve a cisão da igreja da Inglaterra com o catolicismo romano através do rei Henrique VIII, que o Papa não quis assinar o divórcio dele com a esposa dele, Catarina, e aí ele rompeu com a Igreja Católica e ele passou a ser o chefe da igreja na Inglaterra, e daí se formou a Igreja Anglicana. E a Igreja Anglicana ela foi influenciada pela Reforma Protestante. E a partir desse contexto aí, apareceu os puritanos dentro da igreja anglicana, que ansiavam por um avivamento, né? Porque eles não estavam satisfeitos ainda com essa igreja anglicana. E a partir desses puritanos vem aqueles que são chamados independentes, separatistas. Aí aparecem os primeiros congregacionais, os batistas. E o evangelho, então, ele foi propagado através das missões, certo? E através das missões,
onde esses missionários chegavam, eles iriam formando pequenas comunidades. Alguns conservando o quê? Essa tradição lá da reforma do século XVI, os congregacionais como nós, né? Os congregacionais, eles se originam através dessa separação da igreja anglicana, quando alguns saem dessa igreja anglicana através do movimento puritanismo, né? E eles começam a fundar essas primeiras igrejas independentes, onde o governo dela é democrático, entendeu? Vêm os presbiterianos, os batistas, e eles expandem no mundo inteiro. Daí a origem das diversas denominações. Depois, mais tarde, vêm os assembleanos, no século retrasado, início do século retrasado. Diferenças entre essas denominações. Então, o assembleiano é um dos últimos a surgir. Não tanto, porque hoje ele também já tem mais de 100 anos, né? Então, nem tanto. Não que sejam novos, mas são um exatamente. dos últimos. Essa ideia de dividir as congregações, as denominações, parece uma ideia genial, porque somos seres plurais, cada um tem a sua forma de cultuar, então cada um foi se alocando onde se adaptava melhor com aquele ritmo de culto, vamos dizer assim. Certo. Mas ao longo dos anos, isso não parece que acaba dividindo mais do que unindo dentro da religião? Uma espécie de segregação, né? Exatamente. Então, veja bem, é uma observação assim, um pouquinho complexa, né, sobre essa questão. Porque é claro que a gente às vezes gosta da coisa bem uniformizada, né? Mas a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que Deus trabalha com a diversidade mesmo, né? Há uma unidade, não na uniformidade, mas há uma unidade na diversidade. Tanto que as 12 tribos de Israel, elas não eram iguais umas às outras, elas eram bem diversificadas uma das outras. Entenderam? Então, creio que isso seja um propósito de Deus. Por exemplo, hoje você tem igrejas que se você não quer um culto barulhento, entendeu? Aquele culto bem assim, né, audível, você tem as igrejas mais históricas, que tem aquele culto mais solene, mais tranquilo. Sim, tem gente que gosta de um culto mais voltado para o estudo, tem outros que gostam de um culto mais voltado para a música. É isso aí. Então, Deus em sua presciência, Deus em sua soberania, Ele sabe que nós temos vários tipos de gosto. Então, tem pessoas que não se identificam numa igreja pentecostal, mas se identificam numa igreja histórica. Não só sabe como nos criou assim. Nos criou seres assim. Plurais. Sim, seres plurais, concordo, perfeito. Mas eu estou dizendo assim, eu acredito que eu fui evangélica boa parte da minha vida, né? Uhum. Nasci na igreja evangélica, eu fui sair da igreja já com meus 23, 24 anos. Uhum. Mas a minha fé em Deus é toda pautada no evangelho, porque foi o que eu conhecia a maior parte da minha vida. Sim. Mas quando eu estava dentro da igreja, eu sentia que, às vezes, assim, obviamente, isso não estava no plano de Deus, ou estava também, faz parte da nossa evolução como seres humanos, mas que acaba existindo uma rixa entre as denominações. Porque a Assembleia é isso, congregacional é aquilo, quando, na verdade, nós todos estamos servindo ao mesmo propósito. Sim. Então, como que o senhor vê essa divisão, vamos dizer assim, dentro da religião? Entendi. Olha, a gente vê com tristeza, né? Porque não é o propósito de Deus. Então, esses que têm esse comportamento, eu entendo que falta um conhecimento bíblico maior, entendeu? Uma visão correta do que é a vida cristã, do que é o cristianismo. E tem outro detalhe. Dentro de uma comunidade local, nem todas as pessoas que professam a fé são cristãos verdadeiros. Você vai ver que nas Escrituras, nessa revelação aí, o Senhor Jesus, ele enfatiza muito que há o joio e há o trigo. Então, dentro de uma igreja local, há sempre o trigo e há o joio. Assim como em qualquer outra religião. Em qualquer outra religião, entendeu? Então, eu creio que essas polêmicas aí, essas divisões aí, vai mais por parte desses que não têm uma compreensão correta, uma experiência profunda
ainda com Deus. Acho Entendeu? importante a gente falar desse assunto, porque isso é um assunto que gera muita intolerância religiosa contra os evangélicos, né? Porque as Gera pessoas falta de tendem, as sabedoria. pessoas que não estão dentro da religião, elas tendem a apontar, ah, mas é crente, ah, mas fez isso, mas é Sim, crente. E as sim. pessoas também precisam entender que dentro da religião cristã É, existem pessoas que estão ali servindo ao propósito e tem outras pessoas que não exatamente. estão, assim como em qualquer outra religião. Perfeito. Então, é exatamente isso aí. Muitas pessoas vão para uma igreja cristã porque o ambiente é bom. Você vai num culto, o ambiente é gostoso, gente. É Entendeu? animado, né? Uma É reverb animado. ali. As músicas te fazem um bem muito É grande. verdade. Entendeu? Você sai dali, recebe oração, ouve uma mensagem bíblica de esperança. Então, o ambiente é gostoso, né? Então, muitas pessoas vão, mas não com o propósito de temer a Deus, de andar com Deus, de desejar viver para o Criador, entendeu? Vão ali porque o ambiente é bom e não tem transformação de vida. E são essas pessoas que dão brecha, e aí a gente fala, né, para o inimigo das nossas almas, de usá-las para trazer divisões, para trazer contenda, escândalos, né? E o que seria esse aprofundamento em Deus? Sim, você vai perceber, o profeta Oséias, ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Pedro, ele fala na sua carta, né? Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então, nós somos convidados a um processo contínuo de busca, de comunhão, de adoração, de conhecimento desse Deus maravilhoso. É uma busca contínua de você estudar a Bíblia, fazer as suas devocionais, se consagrar em oração, entendeu? Se fortalecer na graça de Deus e se alegrar. Gente, porque não tem coisa melhor do que você se alegrar em Deus, do que você sentir a presença de Deus na sua vida, andar com Deus. Não tem coisa melhor. É as respostas que todo ser humano procura para os anseios da sua vida, para os seus conflitos. Essa resposta está no Criador. Deus nos criou, Deus nos conhece, Deus nos ama. Senhor, não sei, isso daí é uma pergunta até no âmbito pessoal. Eu Aham. sei que dentro da sua liderança, vocês se pautam, né, na Bíblia, nas Escrituras. Mas Sim. você acha que até que ponto a gente consegue encontrar respostas dentro da gente? Essas respostas se encontram dentro Bem, da gente você vai também? entrar num campo aí minado. Por quê, gente? A psicologia, a psicanálise e outras terapias buscam a solução para os problemas que afligem o ser humano dentro do próprio ser humano, né? Então, através de estudos, pesquisas comportamentais, então, os estudiosos da psique procuram ajudar pessoas a se entenderem, a se descobrirem, para que através delas se descobrindo, elas possam se entender e possam mudar comportamentos e possam encontrar paz, né? Então, a psicologia, a psicanálise, os pressupostos de cura para os anseios da alma está no próprio homem. Agora, eu sou conselheiro bíblico, eu tenho formação em psicanálise, eu já tive consultório, não exerço mais a função, porque eu me dedico plenamente hoje ao aconselhamento pastoral. Claro que eu uso alguns elementos da psicanálise, né? Mas eu entendo que os pressupostos do aconselhamento teológico, claro que para isso você tem que ter uma formação teológica, você tem que conhecer a revelação Embasamento, bíblica, né? você tem que ser Embasamento. um conselheiro que você tenha conhecimento daquilo que você está ajudando aquela pessoa. Então, nós entendemos que os pressupostos, né, do aconselhamento bíblico teológico não está no homem, mas está em quem criou o homem. Entendeu? Que é o Deus Criador que se revela na Bíblia. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós trabalhamos em 3 triplé. O Criador, a queda
certo? Que nos afetou, que trouxe todo tipo de males para a humanidade, entendeu? E o que? A redenção. A redenção em Cristo Jesus. Entendeu? Então, nós trabalhamos dentro desse triplé aí de aconselhamento, olha, e os resultados são excelentes. Pastor, acho que uma das maiores Os dúvidas resu- da humanidade é quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E acredito que dentro de todas essas questões aí, existe Aham. também a questão, quem é Deus? E as pessoas podem responder essa pergunta de formas variadas, cada um tem a sua própria percepção da espiritualidade, mas eu queria que o senhor dissesse para você, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Boa pergunta. Para além, né, de toda essa bagagem de experiência com a vida É, pastoral. Sim, agora uma então, resposta pessoal. É. Quem é pessoal, Deus? Deus é um ser supremo, pessoal, espiritual e em seu ser, em seus atributos, suas características, onipotência, onisciência, onipresença, presciência. Imutabilidade, ele não muda. Soberania, transcendência, ele está além deste universo, deste mundo que nós vivemos. Imanente, ele está presente, ele habita com o contrito de coração, misericordioso, amor, sábio, santo, justo. É a definição que eu tenho do Deus Criador. E ele se revela, esse Deus Criador, né, que é esse ser supremo, pessoal, espiritual, em seus atributos, essas características, ele é triuno e único. É o mistério que a Bíblia fala da Trindade. Exatamente esse era o ponto que eu iria adentrar. É o mistério, é o oculto. Logo, eu acredito que nós, seres humanos, somos incapazes de ter uma visão exata de Deus. Eu acho que talvez se a gente tenha após a nossa morte, eu acho que enquanto ser humano limitado que somos, a gente ainda não consegue alcançar a imensidão do todo. Sim, perfeito. Sendo que ele se revela para mim, para você, para a humanidade, naquilo que nós precisamos conhecer sobre ele, naquilo que é essencial para a minha vida com o Deus Criador. De forma individual, né? De forma individual, Isso entendeu? é muito bonito. Então, por isso que ele se revela na escrita, porque a escrita é o meio mais eficaz de preservação nas escrituras sagradas. Uma outra hora a gente poderia falar sobre o porquê que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí tem os argumentos, né? Por que ela é a palavra de Deus, as teorias, a teoria da inspiração da Bíblia. Por que eu posso confiar que aquela revelação ali é verdadeira? Entendeu? E a hermenêutica, porque o problema é que hoje muitas pessoas pegam passagens bíblicas isoladas e trazem ensinos que não são o ensino genuíno da revelação bíblica sobre Deus, etc. Entendeu? Então, gente, Deus, ele se revela para a gente de uma forma com que nós possamos compreender o propósito dele e desfrutar dele. Agora, eu e você, nós nunca vamos saber exatamente a imensidão desse Deus. Sabemos que ele é... Se ele se revela de forma individualizada, de forma que cada indivíduo consiga, inclusive, entender, ter o seu grau de percepção, chegamos a um ponto de que não tem certo e errado. Cada um possui a sua percepção. Aí sim, mas o certo e errado está nessa revelação dele para nós. Entendeu? Individualmente. Individualmente. E como que você vai discernir o que é certo e o que é errado? Aí pelos mandamentos de Deus, né? Então você vai ver que toda a Escritura é condicional. As promessas de Deus são todas condicionais, não são assim, não são promessas incondicionais, elas são sempre condicionadas a você corresponder. Eu e você correspondermos como? Por fé, por obediência, por atitude diante dos mandamentos de Deus. O que não aconteceu com Eva e Adão. Eles não corresponderam em fé, em obediência, entendeu? Então,
nós desfrutamos das riquezas de Deus, sempre condicionados ao nosso crer e ao nosso obedecer, entendeu? É só uma complementação. Então, ele se revela nas Escrituras Sagradas, esse Deus, ele é triuno, né? O mistério da Santíssima Trindade. Na revelação bíblica, gente, há 3 pessoas realmente. Elas são distintas, entendeu? O Pai não é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Pai. São 3 pessoas distintas. Agora, são 3 pessoas da mesma essência, da mesma substância, com os mesmos atributos. O Filho tem os mesmos atributos do Pai, do Espírito Santo: onipotência, onisciência, soberania. Anjos não têm esses atributos, entendeu? Então, no pleno sentido da palavra, um só Deus, uma unidade composta, entendeu? Então, agora, como explicar? Ele se revela muitas vezes: eu sou o Senhor Deus, eu sou o único Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia revela essas 3 pessoas, entendeu? Então, a gente fala um mistério revelado, mas que você, assim, no entendimento humano, você só vai compreender isso com perfeição depois que a gente partir daqui e estar na eternidade, na presença desse Deus Criador. Pastor, pegando um gancho aí nos atributos de Deus, eu concordo com todos os atributos que foram ditos, mas eu acho que isso se choca um pouco com a realidade falada em Apocalipse, onde, teoricamente, o homem não tem um livre-arbítrio, né, que também é falado na Bíblia. E se choca a realidade de que um Deus que transcende e que não é humano, que é espiritual, agir de forma, talvez até acreditada por muitos, egocêntrica, onde se o homem não faz aquilo que ele quer, ele será castigado para a eternidade. Isso é um ponto que faz muitas pessoas desacreditarem do inferno. Qual é a sua opinião sobre isso? O livre-arbítrio existe? Ou é só aquilo ali mesmo e pecou, tem essa condenação? Ou o inferno seria um estado de espírito? O que o senhor acredita? Bem, essa pergunta sua, a questão é a seguinte, é que grande parte das pessoas desconhece esse amor de Deus, desconhece a grandeza do amor de Deus, o que ele fez por nós através do seu Filho, nosso Senhor Jesus. Por quê? Uma observação dentro dessa pergunta. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E eu vou falar para vocês em rápidas palavras. A Bíblia revela que Jesus Cristo é uma das pessoas da divindade, entendeu? Que é eterno, é incriado. E que por causa de mim, de você, para nos salvar da condenação do pecado, que o pecado gera morte, Deus falou: se vocês podem comer de todas os frutos das árvores, mas se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer, e isso aconteceu, e por isso nós morremos. Então, Deus, para nos livrar dessa morte, e essa morte aí, gente, não é só a morte física, porque morte significa separação, né? Então, a morte, quando entra, ela entra em 3 aspectos: morte física, a separação do corpo da alma, nosso corpo volta para o pó da terra, nossa alma, o espírito, volta para Deus que o deu. Morte espiritual, é essa que nós nascemos já mortos espiritualmente e que, na conversão a Cristo Jesus, você desperta o novo nascimento, o avivamento espiritual, a temática que nós estamos falando aqui, você vence essa morte espiritual, né? E a terceira morte, que é a segunda morte, a segunda morte, que é a morte eterna, onde essa alma do ser humano, ela vai ser lançada num lugar de punição que a Bíblia chama lago de fogo, que não foi preparado para o homem. O lago de fogo não foi preparado para o homem. O lago de fogo é preparado para os anjos rebeldes. Eles viram a glória de Deus, eles viram a Deus, e mesmo assim eles preferiram a rebelião. Então, para eles não tem salvação, mas para todo ser humano
tem salvação. Deus não quer e não deseja que nenhum ser humano vá para esse lugar de punição. Entendeu? Porque Deus ama o ser humano e aí, gente, o que Deus fez? Deus se humanizou. Deus se encarnou. Olha que coisa fantástica. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ou seja, Deus desceu da sua glória. Deus se esvaziou de si mesmo. Deus deixou a sua riqueza, a sua majestade, o seu grande poder, e ele se tornou como um de nós. Ele assumiu uma forma humana, porque vocês vão ver que no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus, realmente ele nasceu da Virgem Maria, né? Porque José e Maria não tiveram relações sexuais antes da concepção de nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo desceu sobre Maria, né? O poder de Deus, a virtude do Altíssimo desceu sobre Maria, e o ser que foi formado no útero dela foi um ente santo. Não foi... Olha que coisa interessante, né? Houve um preparo, né? Sim, e muitas pessoas... anos, né? Assim, houve toda uma... O espírito dele é um espírito grandioso para um corpo muito denso, era um espírito muito sutil. Sim, aí é o processo que você está se referindo, creio que seja sobre a questão da revelação progressiva de Deus, né? Mas nós estamos relatando aqui a questão do amor de Deus para a humanidade, que sendo ele rico, Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu uma forma humana. A concepção de Jesus no útero de Maria não foi uma concepção de um óvulo e de um esperma humano, mas foi um ato sobrenatural do Espírito Santo no útero de Maria, onde formou um ente, né, santo, sem pecado. Entendeu? O ser que nasceu de Maria, chamado Jesus, é um ser sem pecado. Ele não herdou o pecado de Adão e Eva. Por isso que ele pôde satisfazer a justiça de Deus por nossos pecados. Entenderam? Então, Jesus, ele nasce como Deus homem. O homem Jesus não tinha pecado. Embora nascesse de Maria, mas ele não herdou o quê? Ele não herdou o DNA de Maria, porque o DNA de Jesus foi, o corpo dele, a alma dele, foi formado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Deus formou um corpo humano, uma alma humana, e ele desceu e habitou nesse corpo, nessa alma humana, e viveu como um homem na pessoa de Jesus. Por isso, gente, que ele não pecou. Ele foi tentado em tudo e não pecou. E ele pôde fazer a expiação dos nossos pecados. Lembra que eu falei que Deus deu o sangue para fazer a expiação dos pecados? Os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento, é uma longa história, né? Apontavam para esse sacrifício de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o sangue dele é eficaz. Para o quê? Satisfazer a justiça de Deus. Entenderam? Então, quando você crê em Jesus, Deus olha para mim e para você, Deus não vê mais nossos pecados. Deus vê o quê? O sangue de Jesus em você. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Deus olha para mim e para você. Deus não vê mais nossos pecados. Deus vê o sangue dele sobre nós. Somos declarados o quê? Perdoados, justificados, santificados em Cristo Jesus. Dessa forma, temos o perdão dos pecados. E, por ele ser Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não pode deter ele. A Bíblia diz que ele venceu a morte, inaugurou a imortalidade, venceu o pecado, foi tentado em tudo, não pecou, venceu o nosso inimigo, o anjo rebelde, o querubim que se rebelou. A Bíblia chama de Satanás. Diabo, né? Diabo é adversário, Satanás é inimigo.
entendeu? E voltou para os céus de onde ele veio, e hoje ele é o único mediador entre Deus e os homens. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Entenderam? Então, aí ele chama, vinde a mim todos, que estás cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Entenderam? Então, aí entra a questão do livre-arbítrio. Ele nos dá o quê? A liberdade de escolher. Escolher o quê? Escolher o bem ou o mal. Entenderam? Então, Deus, gente, ele não condena ninguém injustamente. Na verdade, somos nós que mantemos a nossa rebeldia, a nossa independência, como no princípio, e queremos viver a nossa vida sem o Criador. Ontem eu preguei na igreja e eu falava sobre essa redenção humana, né? E eu citei o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, que diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas esse não é o propósito de Deus de condenar. O propósito de Deus é salvar todos. Entendeu? E para isso, ele sofreu de forma terrível naquela cruz. Entendeu? Gente, se vocês refletirem um pouquinho sobre o que era a morte de cruz, a morte de cruz naqueles dias, e na história da humanidade, é a pior sentença, né, de pena de morte. Entenderam? O que o Filho de Deus, Jesus Cristo, passou na cruz por nós é algo inconcebível. Entenderam? Então, o apóstolo Paulo pregando, ele fala, porque o amor de Cristo me constrange. Entendeu? Então é isso. Deus, ele mostrou um amor tão imenso para conosco que ele deixou a sua riqueza no céu e ele assumiu forma humana, viveu como nós, para nos reconciliar com ele, porque ele nos ama, para fazer de nós um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo adorador dele. Entendeu? Então, o plano de redenção é esse, maravilhoso. A queda entrou, nos afastou de Deus, mas ele enviou um Redentor para nos reconciliar, para a gente então experimentar esse novo de Deus, essa vida de Deus e viver esse avivamento espiritual, esse despertamento dessa nova vida e no porvir a vida eterna. Pastor, hoje busca-se muito na internet, aparece nas pesquisas da internet, assuntos polêmicos, como julgamentos, dogmas, enfim, vários pontos que acabam que afastam as pessoas desse ambiente da igreja. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, Tamires, a gente sabe que a internet hoje é uma terra sem lei, né? Então, a gente precisa sempre peneirar tudo, examinar tudo, certo? Para saber se essas questões têm fundamento ou não. Claro que a sua pergunta isso é uma realidade, sim, no meio eclesiástico, né? Mas nós entendemos que é uma realidade na vida de pessoas que estão no meio eclesiástico, mas de pessoas que não têm um conhecimento de vida cristã como deveria ter. Um dos grandes problemas hoje de muitos cristãos que professam fé em nosso Senhor Jesus é a falta de conhecimento bíblico, entendeu? Há um analfabetismo bíblico muito grande entre os cristãos, né? A falta do hábito da leitura, do estudo da Bíblia. E isso leva muitas pessoas que professam a fé ter comportamento que não são comportamento condizentes com o ensino bíblico, entenderam? Então, infelizmente acontece isso, não é para acontecer, e eu atribuo isso a essa falta de conhecimento da doutrina bíblica, entendeu? Essa falta de entendimento do que é a vida cristã. E muitas dessas pessoas não passaram pelo que nós falamos aqui,
o processo do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus, entenderam? Estão ali dentro do meio eclesiástico, né? Mas ainda não experimentaram, entendeu? O novo de Deus em suas vidas. Então, eu atribuo exatamente isso aí. E como é que o senhor faz com as pessoas que estão chegando na sua igreja? Pessoas que não conhecem a Bíblia, que estão com aquele medo do preconceito, de serem separados, isolados ali por acreditarem estar mergulhados em pecado. Né? Como é que o senhor recebe essas pessoas na sua igreja? Então, nós temos todo um critério para receber as pessoas, né? Todas as pessoas que chegam na nossa igreja, nós temos uma classe de discipulado, certo? Essa classe de discipulado é comigo. Então, nós, antes de a gente receber essas pessoas, batizar elas, ou seja, são oriundas de uma outra igreja de fé cristã, nós fazemos questão de que todas elas passem por esse processo de discipulado conosco, onde nós vamos expor as principais temáticas de vida cristã, onde nós vamos falar sobre a teontologia, a doutrina de Deus, entendeu? A doutrina do Espírito Santo, o que é a igreja, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a escatologia, a volta de Jesus, as ressurreições dos justos, dos injustos. Então, nós vamos trabalhar esse caráter dessa pessoa para que a gente possa formar nessas pessoas que estão chegando verdadeiro discípulo de Cristo. O que é fazer um discípulo de Cristo? É tornar tais pessoas que começam a professar a fé cristã a serem semelhantes a Cristo, a serem parecidos com Cristo, entenderam? Então, a gente tem todo esse critério. E aí as pessoas, elas chegam, elas vão ser trabalhadas para que elas não incorram nesse processo, para que elas não incorram nesse engano terrível que é muito triste e infelizmente acontece isso. Então, na igreja congregacional que eu pastorei, a congregacional Ágape na Japuíba, e nas igrejas congregacionais de forma geral, temos esses critérios, né? O discipulado para as pessoas que estão vindo. Existe um acolhimento, então. Existe um acolhimento todo especial. Porque a gente recebe faz pessoas. Sentido, né? Se a gente gente veio desse pecado aí de Adão e Eva, todo mundo está no mesmo barco. No mesmo barco. Com contextos diferentes. Então, eu recebo na igreja pessoas intelectualizadas, eu recebo pessoas iletradas, a gente recebe pessoas, casamento destruído, a gente recebe marginal, entendeu? Que hoje estão transformados lá. A gente recebe pessoas, questão de homossexualidade, entendeu? Que estão lá, são acolhidas, são trabalhadas, são aceitas, entendeu? Então existe uma aceitação. Existe uma aceitação, mas uma conscientização de que aquilo é um desvio, né, comportamental, bíblico, e mostrando sempre o propósito de Deus. Mas elas são sempre acolhidas, sempre amadas ali, no nosso meio. Nós não forçamos nada, obrigamos ninguém a nada. Entenderam? Interessante. Mas sempre mostrando o amor de Deus, né? A restauração que Deus oferece, essa transformação que Ele oferece. Entendeu? Pastor, nós começamos falando sobre despertar espiritual, terminamos falando sobre despertar espiritual. Então, para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o chamado. A gente escuta muito falar sobre esse chamado na igreja evangélica. O que é esse chamado? Como a pessoa percebe? Existem sintomas do chamado? Como é que funciona? Existe um chamado de Deus geral, um chamado de Deus para todas as pessoas, certo? Deus convida a todas as pessoas, Deus chama realmente todas as pessoas a desfrutarem desse plano redentivo em Cristo Jesus. Então, realmente existe uma vocação, né? A vocação é esse chamado de Deus, onde Ele nos chama para que eu e você desfrutemos das riquezas dele, experimentemos essa nova vida e, ao mesmo tempo, ele nos chama para desfrutar da salvação, e ele também nos chama para quê? Para a gente anunciar essa salvação. Como eu estou aqui hoje, anunciando essa salvação. Então, o chamado, ele é duplo.
O chamado é o chamado pessoal, individual, entendeu? Para salvação, onde ele chama todas as pessoas. Vinde a mim, todos que estás cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aí depois ele fala assim, como o Pai me enviou, eu vos envio também a vós. Então, nós somos chamados para desfrutar dessa salvação, entendeu? E nós somos, ao mesmo tempo, chamados para propagar essa salvação, para divulgar esse amor de Deus. Pastor, para finalizarmos, então, o senhor, enquanto pastor, historiador, psicanalista, se puder deixar um recado para os nossos ouvintes que estão buscando a sua própria espiritualidade, qual seria? Bem, para você que está buscando uma espiritualidade, Deus, ele te criou, Deus nos criou. Deus conhece os seus anseios. Deus conhece o que se passa contigo. Deus conhece você melhor do que você mesmo. E o que Deus quer é que você descubra o grande amor que ele tem para com você. O que o Criador quer é que você dê uma oportunidade para ele entrar na tua vida e ele desfrutar das riquezas que ele tem para você e trazer para você conforto, trazer para você paz, refrigério espiritual, trazer para você uma libertação de tudo aquilo que te aflige, trazer para você o tesouro de Deus, que é a vida abundante em Cristo Jesus, o Senhor. Então, olhe para Deus, leia a Bíblia, creia nas promessas riquíssimas de Deus em Cristo Jesus, o Senhor, e certamente você vai ter resposta para os anseios daquilo que te aflige, e você vai viver uma nova vida, uma espiritualidade saudável em Deus, no teu Criador, e viver eternamente. Agora vamos finalizar, né? Foi uma conversa rica e cheia de reflexões importantes. A gente agradece a sua presença. É importante trazer, né, visões distintas sobre a espiritualidade, porque isso amplia o nosso entendimento sobre nós mesmos. E como a gente gosta sempre de falar aqui no programa, nenhuma verdade é considerada absoluta aqui. Nós estamos trazendo líderes de várias religiões e de várias visões diferentes para que tragam e que puxem sardinha mesmo para a sua visão, né? Que venha defender o seu ponto de vista com todo respeito. Nós respeitamos a opinião de todos e pedimos respeito também ao nosso convidado, a tudo que foi falado aqui. Tenho certeza que ele veio com muito amor e muito carinho trazer essa mensagem de Deus para nós e nós somos muito gratos. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, compartilha para quem faz sentido e muito obrigada e até o próximo episódio. Aê!